minimalismo. Esse vídeo é especial, foi o primeiro pedido que eu recebi de vídeo aqui no canal da Grazi Sobrinho e a gente vai falar sobre o minimalismo. O que é, como surgiu, detalhes. Vai ser um vídeo mais teórico, não vamos para a tela do Photoshop e eu vou só contar um pouco de história para você. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que a gente ainda não está falando de design. O minimalismo, ele é um movimento que surgiu e que se fez presente em muitos aspectos da sociedade. A gente encontra o minimalismo na arquitetura, a gente encontra o minimalismo nas artes plásticas, na marcenaria, na decoração, na arte, na publicidade e no design, obviamente. E ele surgiu em diferentes lugares, né, nessas diferentes áreas, em momentos diferentes também do século XX. Como foi que apareceu o minimalismo, a partir de quê? Bom, como eu falei, não existe uma linha muito bem desenhada. Foram momentos diferentes e áreas diferentes que foram se apegando com isso. Mas o minimalismo, ele tem um surgimento, ele tem uma ideia muito próxima de uma filosofia de vida, de um estilo de vida, que veio a partir da tentativa de fazer um contraponto à nossa sociedade extremamente consumista. Então, a gente percebeu enquanto sociedade que a gente estava sempre muito preocupada em trocar de celular todo ano, trocar de sofá todo ano, trocar de TV todo ano, comprar coisas, comprar roupa o tempo todo e comprar cada vez mais roupa e acumular e acumular e acumular nesse ciclo vicioso do capitalismo. E algumas pessoas pensaram: gente, a gente talvez não precise de tudo isso. Talvez eu não precise ter 30 camisetas no meu guarda-roupa, sendo que eu uso sempre as mesmas 4, que são as que eu mais gosto, as que fazem eu me sentir mais confortável. Talvez eu não precise trocar de celular só porque tem um novo lançamento, sendo que meu celular ainda funciona perfeitamente e eu consigo usar ele no meu dia a dia perfeitamente. Então, o minimalismo, a ideia do minimalismo, surgiu a partir dessa reflexão de que a gente estava consumindo demais, tanto consumindo produtos materiais quanto consumindo informação. Mas isso a gente vai falar depois, tá? Então, quais são as características, as principais características do minimalismo? É justamente ser um contraponto a isso que é ter muito. Então, se eu tenho que ter muitas roupas, as pessoas que aderiram ao estilo de vida minimalista, e aqui eu estou falando de estilo de vida, eu ainda não estou falando de design, essas pessoas buscaram ter o essencial. São pessoas que buscam se desfazer de coisas que elas percebem, que elas se dão conta que não são necessárias para elas serem felizes ou para preencher algum vazio, para ter alguma função na vida delas. Então eu vou me desfazer de 20 camisetas que eu tenho, que eu não uso há 5 meses, e vou ficar usando as mesmas camisetas sempre, porque eu só preciso de 5 camisetas, uma para cada dia. Ou, sei lá, fico variando, não sei. Detalhes. A ideia do movimento, e ainda estou falando do movimento, é se desfazer de tudo aquilo que não é necessário, tudo aquilo que não é essencial. E aí o que você vai julgar essencial é muito subjetivo de cada um. Pelo que eu vi já, pelo que eu já vi de pessoas que têm esse estilo de vida, não existe essa regra de você tem que ter esse número de roupas, você só pode trocar de celular de tanto em tantos anos, ou você não tem que ter celular. Isso não existe. Entenda o que é essencial para você, entenda o que é verdadeiramente importante para você e foque nisso, porque essa busca por consumo, por coisas externas, está sempre se preenchendo, é só uma tentativa de fugir de alguma coisa e isso só está te atrapalhando de seguir em frente e de ser feliz. É mais ou menos por aí que vai a ideia do minimalismo. E aqui eu vou te mostrar alguns exemplos do que eu falei no início do vídeo. O minimalismo é presente em várias áreas. Nós temos uma sala minimalista, nós temos uma obra de arte minimalista, 2 obras de arte minimalistas, né? Um logotipo que teve o seu redesign no estilo minimalista, que foi uma tendência, que tem sido uma tendência muito forte dos últimos anos, dos últimos 5 anos, talvez. E a gente vai entrar nisso um pouco mais detalhadamente mais na frente do vídeo, tá? Que existe uma função prática por isso. E eu até me dei conta agora que é engraçado que o minimalismo surgiu como um contraponto do consumismo e no final as marcas que querem que você consuma acabam se apropriando dessa linguagem para poder se aproximar de você. Isso é um paradoxo
interessante, né? A dialética aí do consumo e da publicidade mundial. E eu deixei aí também como indicação um documentário que tem disponível na Netflix. Eu não sei se é original na Netflix, então eu não sei se ainda vai estar na Netflix quando você estiver vendo esse vídeo, mas eu assisti há alguns anos atrás um documento sobre minimalismo que vai focar, não é um documentário sobre design, ele vai focar mais nas pessoas e nessa ideia por trás do minimalismo. Eu tô falando minimalismo muitas vezes, mas é um vídeo sobre minimalismo, então se isso te incomoda, eu peço perdão, mas não tem muito o que fazer. Tá, falamos um pouco sobre minimalismo, contei um pouco como ele surgiu, né, de onde veio, onde ele está presente, mas esse canal é um canal de design gráfico. Então, o que é que o minimalismo tem a ver com design? O que é que design tem a ver com minimalismo? E como que isso é colocado para a gente? Então, todos aqueles preceitos que eu te disse, que estão presentes no idealismo desse movimento, né, desse conceito, a gente traz para a linguagem visual, para a linguagem do design. Então, a ideia de que menos é mais, menos elementos, menos coisas, menos cores, menos grafismos, menos tipografia, menos imagens, menos tudo. Como é o estilo dessa apresentação que eu estou te mostrando. É óbvio que eu dei uma exagerada, isso não é necessariamente minimalismo. Dá para ter um pouquinho mais de cor, dá para ter um pouquinho mais de variação, mas eu busquei ser o mais didático possível. Então, essa é uma tela minimalista. Por quê? Não tem nada aqui que não precise estar. Até nas palavras, até na diferenciação de maiúscula e minúscula, o que me preocupou aqui é e o design? O que é que isso tem a ver com design? Não tem mais nada aqui, não tem nada nessa imagem que não precise estar nela para eu te passar a informação que eu preciso passar. E esse foi o jeito mais claro, mais simples e mais objetivo, características do minimalismo, que eu encontrei de te explicar como o minimalismo se aplica no design. É exatamente isso. É não ter nada na sua peça, na sua arte, no seu design, que não precisa estar lá. Que simplesmente não precisa estar lá. Então a gente vai se desfazer de grafismos, de arabescos, de glifos, desses detalhes mais ornamentais, mais desenhados. A gente vai se desfazer do uso de muitas cores, porque o nosso foco é uma coisa só, é a nossa mensagem e o que é necessário. Tudo que não for necessário vai sair do nosso design, assim como eu fiz aqui. Não tem nada aqui que não precise estar aqui. Eu também te falei no início do vídeo que a gente ia falar sobre as redes sociais. Para mim, as redes sociais representam para o marketing o que o shopping representa para o consumo. No sentido de que, se você está no shopping, você tem várias pessoas, você tem vários barulhos, várias lojas, vários outdoors, várias coisas, várias propagandas, várias lojas, várias pessoas tentando chamar a sua atenção, tentando fazer você comprar. Porque essa é a ideia. Consuma mais e cada vez mais e consuma de novo e depois volte para consumir mais. A rede social é um pouco isso. Passe muito tempo aqui, saia e volte de novo para passar ainda mais tempo. E olha aqui esse post, e olha aqui esse vídeo, depois vai para essa outra rede social e consome mais, e vê notícia, e vê vídeo, e vê meme, e responde gente. A rede social é isso, é muita informação o tempo todo. Existem diversas discussões no campo da saúde mental que falam como isso afeta a gente, como isso afeta a nossa autoestima, como isso produz ansiedade, como isso produz depressão para a gente, esse excesso de informação, essa sensação de que a gente está sempre perdendo alguma coisa importante, ao mesmo tempo que a gente atualiza e não vê nada interessante. Então, o minimalismo, ele também vai muito contra isso, né? Tá, a gente não precisa desse tanto de informação. A gente não precisa passar tanto tempo aqui. A gente não precisa consumir tudo isso. A gente não precisa desse tanto de coisa na nossa cabeça o tempo todo. E aí o minimalismo no design, no marketing, veio justamente como esse respiro. Exatamente. A nossa publicidade não precisa ser exagerada, não precisa ser extremamente colorida, não precisa ser grandiosa, espalhafatosa. A nossa publicidade é clean, é objetiva, é clara, é simples. Porque a gente não quer você ansioso olhando para a nossa marca. A gente não quer você preocupado olhando para a nossa marca. A gente quer que a nossa marca te passe tranquilidade, te passe paz e te traga sensações agradáveis. E aí o minimalismo
caiu nas graças do povo. Também porque as marcas, quando precisaram se adaptar para o mundo digital, né, para as redes sociais, especialmente agora, depois da pandemia, que todo mundo veio para o digital, quem não estava ainda veio, precisou vir correndo, mas as marcas grandes perceberam que a sua identidade visual não se comunicava com esse mundo digital, com esse mundo frenético, cheio de coisa. Então, elas precisaram simplificar a sua linguagem, simplificar os seus artifícios visuais, digamos assim, para poder entrar nesse mundo e não causar mais ruído. Então, a gente teve muitos redesigns aí nos últimos anos em que as marcas foram perdendo elementos. Inclusive, lembrei agora, não coloquei no slide, mas inclusive recentemente teve o polêmico da Cinemark, que se despiu tanto, se simplificou tanto, que acabou ficando simples demais. E aí algumas pessoas criticaram e pensaram, poxa, as marcas hoje estão perdendo personalidade, porque todo mundo quer ser minimalista, todo mundo quer ser muito simples, muito objetivo, muito claro, né, a partir dessa justificativa, para não poluir, enfim. E acaba que, às vezes, você fica tão simples, que você vira uma coisa qualquer. Eu peguei um exemplo aleatório, o primeiro que eu achei no Google, da Pringles, que tem esse mascotezinho como logotipo, e simplificou, tirou alguns detalhes, né? Eu não diria necessariamente que é uma marca minimalista, porque é uma marca que usa muitas cores, né? Tem uma linguagem jovem, alegre, não combina muito o minimalismo com a Pringles, mas perceba a quantidade de detalhes que foi retirada do logotipo original. Como o logotipo original perdeu traços grossos de contorno, perdeu o brilho no olho, olha que triste, perdeu o brilho no olho, o senhorzinho da Pringles. Perdeu o cabelo, ficou calvo, perdeu o traço do bigode, o bigode ficou todo de uma cor, então ficou muito mais simples. Até porque as marcas querem ser memorizadas. Então, é muito mais fácil eu memorizar o logotipo da Nike, que é só um tracinho assim, do que eu memorizar o logotipo da Pringles, por exemplo. Se eu fechasse o olho, eu talvez não lembrasse como é. Eu vou lembrar porque eu acabei de ver agora, mas se eu tivesse que desenhar, seria muito mais difícil de desenhar o logotipo da Pringles do que o logotipo da Nike, que é muito mais simples, muito mais minimalista. Então, as marcas também tiveram muito essa preocupação. Eu preciso ser simples para ser memorizado com mais facilidade, porque tem muita concorrência, tem muita informação o tempo todo. O meu consumidor, o meu possível cliente, acabou de ver 47 marcas diferentes. Ela não vai decorar a minha. Então, eu preciso que a minha seja simples. Então, houve essa tendência do minimalismo e é, de fato, complexo balancear o que é minimalista do que o que é simples. Agora a gente vai falar da marca que é a rainha de comunicação minimalista. Olha esse anúncio da Apple do MacBook Air. Não existe, como eu falei nos slides anteriores, não existe nada nesse anúncio que não precise estar aí. É um anúncio do MacBook Air, tá escrito MacBook Air e tem o MacBook em cima, em todo majestoso, todo bonito, com luzes, e tá escrito poder está no ar. Só isso. É só isso que a Apple precisa para convencer você a querer o MacBook. Porque outra coisa interessante e fantástica do marketing da Apple é que ela não tenta te vender nada. Não tem preço, não tem promoção, não tem informação de pagamento nesse anúncio. Não tem nada aqui. É só o MacBook. Porque ela não está tentando te vender. O objetivo do marketing da Apple não é te vender nada. Ela não está nem aí se você vai comprar ou não. Ela quer despertar desejo. Ela quer que você queira comprar um MacBook. Ela não quer que você compre. Às vezes você nem tem dinheiro para comprar e ela não está preocupada com isso. Ela quer que você queira comprar. Ela quer que você desperte. Ela quer despertar esse desejo em você. Porque uma vez que esse desejo está acordado, você vai fazer o marketing sozinho para ela. E quando você puder comprar, você vai comprar sem ela precisar fazer esforço nenhum. Tudo que ela precisa fazer é despertar esse desejo. E perceba que nesse anúncio não tem setinha apontando, não tem aqueles negócios de promoção, 10% de desconto à vista, não tem nada. Até tem 10% de
se você for no site da Apple, na hora que você vai comprar, ele fala, se pagar à vista, te dou 10% de desconto. Ele não coloca aqui, porque ela não quer te vender pelo preço, ela quer te vender pelo produto. Você compra pela qualidade do produto e não pelo preço, isso não é importante para ela. Isso é uma coisa muito presente nas marcas de luxo. O minimalismo foi uma linguagem visual que casou muito bem com marcas de luxo. Normalmente, marcas que não têm preços populares, normalmente marcas que custam mais caro, se comunicam de um modo mais minimalista, de um modo mais simples. Por quê? Porque o minimalismo é muito interessante. Esse assunto é bom demais. O minimalismo, ele passa confiança no produto. Perceba o uso do espaço vazio nesse anúncio da Apple. Como eu te disse, não tem nada te pedindo para comprar. Tudo que esse anúncio está fazendo e a quantidade de espaço vazio é para enaltecer o produto. É para mostrar como esse produto é poderoso, como esse produto é fantástico, como é desejável, como é um sonho. E é uma coisa que eu sempre falo. Quem me vê no Instagram já deve ter visto vários posts sobre isso. Espaço vazio também é design. Isso é uma coisa muito difícil de fazer o cliente entender, porque ele quer, normalmente o cliente quer que a gente preencha tudo. Ah, ele tá muito vazio, então tem que colocar mais coisa. O espaço vazio faz parte da nossa comunicação. Então, perceba como o fato de não ter nada ao redor do MacBook faz o MacBook parecer muito mais importante do que se a gente tivesse outras coisas. Então aqui eu peguei esse anúncio da Apple e um anúncio de um positivo, que é um notebook mais simples, um notebook mais de entrada, mais baratinho para quem quer coisas, para quem quer uma performance mais inferior. Olha a diferença nesse anúncio. Tá no fundo rosa, que é uma cor bem chamativa, uma cor para chamar a atenção. Tem detalhe de sombreamento, tem um Z atrás, que deve ser o logotipo da loja. Tem essa luz em cima do notebook, que quem fez provavelmente achou que ia estar dando esse efeito que teve na Apple de enaltecer. Nossa, tá iluminando aqui o notebook, mas não tá, só tá criando um ruído. Tem o nome do produto e tem a quantidade de vezes que você vai parcelar. Você percebe que esse anúncio rosa, esse primeiro anúncio, se comunica com um público totalmente diferente do público que a Apple está se comunicando com o anúncio dela. Esse primeiro anúncio é um anúncio que está tentando vender. Olha, você está sem dinheiro agora? Não se preocupa, a gente parcela em 12 vezes de R$ 159,90. E tem o Intel Core e não sei o que, eu não entendo muito de configuração de computador, tá? Então, é um anúncio que está tentando dizer as qualidades do produto, está dizendo que é barato, que você pode comprar, que você deve comprar. Essa cor rosa, tem até um degradê que eu estou vendo agora. Essa cor rosa chamando a atenção, com amarelo também, rosa, amarelo e branco, e o notebook. Esse anúncio quer chamar a sua atenção e quer vender. Ele está gritando para vender, ele está dizendo, pelo amor de Deus, me compra. Olha como eu tô barato, olha que oportunidade. A Apple não tá nem aí. Ó, é aqui, ó. Custa 20 mil reais. Vai pagar? Não vai. Ah, não vai? Problema seu. Infelizmente, você não vai ter o privilégio de ter um computador desse na sua casa. Ah, mas então isso quer dizer que a comunicação minimalista é boa e eu devo ser minimalista na minha comunicação porque valoriza mais o meu produto? De jeito nenhum. Não, não. Como eu falei, o público desses dois anúncios é totalmente diferente. É totalmente diferente. O notebook positivo é para um tipo de pessoa que tem um determinado poder aquisitivo e que tem uma determinada necessidade para notebook. O anúncio da Apple é para outro tipo de pessoa que tem outro tipo de necessidade. Se você entrar no site da Apple e você for ver o anúncio completo dos MacBooks, MacBook Pro, MacBook Air, você vai ver que na tela ele coloca, por exemplo, imagens do Photoshop. Que a Apple sabe que é um computador muito bom e muito desejado para fotógrafos, para designers, para quem trabalha com edição de vídeo. Então ele está falando com esse público. Um editor de vídeo não vai comprar um positivo, a não ser que ele só tenha dinheiro para comprar um positivo. Então você tem que usar a comunicação que é adequada para o seu público.
Você precisa saber qual é a renda do seu público, por exemplo, para saber que tipo de comunicação é mais adequado de usar. Você precisa saber quais são as qualidades do seu produto. O seu produto é um produto barato? É um produto que você precisa fazer promoção e coisa do tipo? Ou é um produto de alto padrão? Se for um produto de alto padrão, não tem sentido você fazer essa primeira comunicação, porque ele não vai parecer de alto padrão. Olha, eu tenho esse equipamento aqui, ele é muito melhor do que tudo que existe no mercado. Ele custa 10 mil reais. Eu tenho que vender ele por 10 mil reais. E as outras opções do mercado são 7 mil. O meu é melhor, eu garanto. O meu é melhor por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ele tem essa função, ele tem essa função, ele dura mais tempo. O produto é melhor, o que ele produz é melhor. Tudo é top de linha. Se você pega esse produto top de linha, se você pega um MacBook e coloca no anúncio desse aqui, ele vai perder valor na hora. Ele vai parecer muito mais barato. Então, se você pega o MacBook e coloca no anúncio desse jeito aqui, no fundo rosa, dizendo quantas vezes parcela, com um amarelo, com essa luz em cima, e você coloca que o computador custa 20 mil reais, o cliente da Apple não vai nem ver. Ele não vai ver, não vai ser impactado por esse anúncio. E o cliente que vai ser impactado por esse anúncio vai olhar o preço e vai dar uma gostosa gargalhada. Então, você precisa adequar a sua comunicação para o seu tipo de produto e para o seu tipo de público. Você está perdendo muito dinheiro se comunicando do jeito errado. Isso é muito difícil, às vezes, para a gente, como designer, de explicar para o cliente, porque ele não entende. Ele está tão acostumado com essa comunicação, o varejo, Magazine Luiza, Casas Bahia, com coisas em promoção, que mesmo ele dizendo para a gente que o produto dele é de alto padrão, quando a gente propõe essa comunicação minimalista, ele fica, mas não vai chamar atenção no anúncio que a gente colocar. Mas eu não quero chamar atenção, eu quero despertar desejo. Eu quero que a pessoa olhe para o seu equipamento e sonhe em um dia poder comprar esse equipamento. E ainda falando em fazer a comunicação certa para o público certo, sem parecer uma advogada do minimalismo, eu trouxe esse exemplo de um anúncio para um notebook gamer, para o público gamer, que foi um público muito agraciado aí na tecnologia nos últimos anos. Muita coisa gamer foi produzida para esse público. Esse é um anúncio minimalista? Eu não diria que é um anúncio minimalista. Eu diria que é um anúncio equilibrado. Eu diria que é um anúncio equilibrado. Então, perceba que em comparação ao anúncio da Apple que a gente mostrou, ele tem muito mais elementos. Então, a gente já tem 4 notebooks. Por que colocar 4 notebooks? Não precisa, eu só preciso de um para vender, para mostrar. É só um que precisa. Não são diferentes esses 4. Mas a gente colocou 4, ocupar mais espaço. Essas linhas atrás, linha verde, linha branca, para dar ideia de velocidade, de potência. Então, esse é um anúncio que está muito bem feito. Tem esse texto que está um pouco maior também, ocupa um espaço na tela. As imagens que estão dentro, cada notebook está com uma imagem diferente. Imagens que se relacionam com esse público aqui, por exemplo. Tem o Homem-Aranha, tem um jogo do Homem-Aranha, se eu não me engano. Então, esse é um anúncio muito bem feito, extremamente equilibrado, que não é necessariamente minimalista, mas é objetivo, é simples. Eu não diria que tem nada aqui que não precise estar para engrandecer esse anúncio, até os elementos, os grafismos, esse degradê, essa coisa para dar movimento, para trazer a noção de velocidade, a cor verde, essa mistura do verde-limão, né? O verde-limão, o vermelho com preto, são cores que se comunicam muito bem com esse público gamer. Então, assim, esse anúncio é excelente. Eu tenho certeza que esse anúncio converte muito mais do que se a gente pegasse esse notebook e anunciasse como se fosse um notebook da Apple. Nesse anúncio minimalista. Talvez o público gamer fosse ver, mas não fosse se relacionar, não fosse se identificar como o público de fotógrafos, designers e artistas se relacionam e gostam dos anúncios do MacBook. Então, eu não estou aqui dizendo que o minimalismo é a melhor forma de linguagem, porque a gente consome muito nas redes sociais, então você tem que ser simples, você tem que ser objetivo, etc e tal. De forma alguma. O minimalismo é uma linguagem como qualquer outra, como absolutamente qualquer outra. Uma linguagem visual é uma linha visual que segue alguns preceitos
que faz sentido para algumas marcas e que pode não fazer sentido para outras marcas e que faz sentido num determinado período de tempo também. Então, como é que a gente cria um design minimalista? Agora vamos dar uma resumida. É só você observar algumas marcas que fazem isso, como a Apple, por exemplo, muito bem. Então, você vai priorizar a essência de uma mensagem clara. O seu objetivo é passar uma mensagem com clareza. Isso, na verdade, em todos os designs que você for fazer. Certo? O seu objetivo é a mensagem, nada mais. Você vai retirar tudo que não é essencial. Então, normalmente, também existe esse processo. De uma vez que você termina uma publicação minimalista, você olha e pensa, dá para tirar isso aqui ainda. Eu posso diminuir a quantidade de palavras. Até isso, tá? Até a quantidade de palavras faz diferença. Olha aqui, ó. Nesse anúncio mais gamer, a gente já tem 2 frases, né? Um texto maior, um texto em caixa alta, né? Caps Lock. E aqui no anúncio da Apple, a gente tem uma frase que é só uma palavra e não tem nada em caixa alta, não tem nada gritando. É muito mais delicado. Enquanto aqui da Positivo tá tudo em caixa alta. Não existe nem diferenciação, tá absolutamente tudo em caixa alta. Usar poucas cores, né? Normalmente é muito frequente usar o preto e o branco, porque é uma combinação que traz muita elegância. O preto é uma cor muito elegante e justamente porque remetem a essa questão da simplicidade, certo? Mas, obviamente, dá para fazer designs minimalistas com outras cores, com, enfim, 3, 4 cores. Dá para fazer, só que tem que saber fazer, tem que saber usar. Aproveite o espaço vazio. Isso que eu falo que esse é o principal ponto que faz o design minimalista parecer mais confiante, sabe? Confiante. Eu não preciso colocar uma seta vermelha e circular o preço e dizer compre agora. Tá aqui o preço. Eu confio no meu produto. Eu confio no meu preço. Eu não preciso te convencer a comprar de mim. Tá aqui. É bom. Você compra se você quiser. Esse é o tom que eu sinto do minimalismo. Eu tô louca. Eu tô sentindo tom em coisas. Enquanto quando você coloca muitos elementos, muitas coisas, transmite insegurança. Fica parecendo que o seu produto não é tão bom, que você está tentando me enrolar. Tô vendendo esse tênis aqui, ele custa R$100, minimalista. Tá aqui, ó, esse tênis custa R$100, marca tal. Pronto, design minimalista. Ou então, esse tênis aqui custa R$100, mas eu divido em 10 parcelas de R$10. Compre agora, pague no cartão, ou no Pix à vista tem 10% de desconto. Ligue agora, válido só até hoje. E setinha. Não parece que você tá meio louco para vender? Parece que você tá tentando se livrar de alguma coisa que você não conseguiu vender? Ou de um produto que não é tão bom e você não pode me dar tempo para pensar? Porque se eu pensar, eu vou perceber que o produto não é bom e aí eu não vou querer comprar? Quando um design é clean, é minimalista, tem muito espaço vazio, eu tenho muito tempo para pensar. Porque eu vi aquele anúncio e ele acabou. Não tem mais nada ali. Eu vi o anúncio, tela preta, tela preta. Não tem mais nada. Então eu fico com tempo para pensar, para refletir, para ver se eu quero ou não, se eu compro ou não. Quando tem um monte de coisa colorida na tela, eu fico, você sai cansado. Você nem lembra mais o que você viu, de tanta coisa que você viu. Você não consegue nem pensar. E aí fica parecendo que o anúncio queria que você não pensasse. Porque se você pensar, você vai ver que não é uma boa ideia comprar aquilo ali. Entendeu? Mais ou menos? Ou eu tô louca? E por último, usar linhas e formas simples. Então, se você tiver que usar algum grafismo, alguma coisa, use coisas simples, formas simples que não chamem muita atenção, que não desviem, que não poluam a nossa imagem. E agora, galera, eu trago para vocês esse boom. Porque a arte, o design e tudo isso é cíclico, é muito louco, porque como o minimalismo surgiu como um contraponto de alguma coisa, chegou um momento que o minimalismo, ele ficou tão aceito, ele agradou tanto, as pessoas gostaram tanto do minimalismo, tanto de marca que fez redesign minimalista,
o tanto de arquitetura, nossa, de todas as áreas que abraçaram o minimalismo como um bebezinho e pensaram, nossa, eu vou te criar e você é meu para sempre. Ele virou um padrão, quase. Virou uma linguagem assim que todo mundo ama, que todo mundo acha maravilhoso. Inclusive, algumas pessoas acham que basta ser minimalista para conseguir vender um produto caro. Não é tão simples assim. Ah, se fosse simples assim, né? Mas não é. E aí as pessoas começaram a usar o minimalismo indiscriminadamente, achando que isso faz por si só o produto dela parecer mais caro. E aí ele foi tão aceito, que aí chegou uma galera que começou a criticar e começou a falar, galera, tá muito sem graça isso. As coisas estão ficando sem graça. A gente não pode usar cor, a gente não pode usar desenho, a gente não pode usar textura, a gente não pode usar nada. Aí as coisas ficam tudo igual, as marcas estão ficando tudo igual, estão tudo perdendo personalidade, estão tudo se desfazendo da história delas. E aí surgiu o famigerado maximalismo, que nada mais é do que o oposto do minimalismo. Eu acho que nem precisava ter explicado isso, mas caso você não tenha entendido, é isso. Então, para você entender o maximalismo, eu não preciso gravar um vídeo sobre o maximalismo. É só você pegar tudo que eu falei nesse vídeo e ver o oposto. Então, o que o minimalismo falava de ser clean, de ser simples, de ser objetivo, o maximalismo fala: meu amor, eu quero caos. Eu quero fogo, eu quero gente gritando. Que é isso aqui que vocês estão vendo na tela. Então, começou a surgir, ainda meio recente, eu ainda não vi tão presente no dia a dia, né? É uma tendência, podemos dizer assim, que vem surgindo. Algumas pessoas vêm fazendo. É como se fosse uma forma de protesto mesmo. É um movimento de uma galera que fala: não, chega de coisa sem graça, chega de anúncios sem graça, eu quero cor. E aí tem esses dois posts aqui que eu encontrei no Pinterest, e eu coloquei também o pôster de Everything Everywhere All at Once, que foi o filme que venceu o Oscar de melhor filme. E assim, não tinha como esse filme ter uma capa normal. Tinha que ser esse caos que é esse pôster maravilhoso, esse pôster lindo, que é um caos, mas você vê que tem uma simetria, que tem uma ordem, né? Que né, foi pensado, não é muito caótico, tem coisas muito mais caóticas por aí. Mas como eu disse, ainda é uma coisa que eu vejo surgindo, que eu vejo as pessoas comentando. Até porque outra vantagem do minimalismo nesse mundo das redes sociais é até paradoxal também, que por a gente precisar produzir muito, a gente está muito presente nas redes sociais, a linguagem minimalista acabou se fazendo necessária, porque para produzir muito eu preciso que a minha produção seja simples, porque imagina quantos meses demorou para fazer um pôster desse filme. Então, uma publicação minimalista é muito mais simples e muito mais rápida de fazer, quando, obviamente, você tem o conhecimento para fazer aquilo corretamente. Então, acaba que o minimalismo, no final das contas, que surgiu como forma de criticar o consumismo e combater o consumismo, quando a publicidade se apropriou, acabou sendo uma ferramenta de alta produção, de produzir muitas coisas, porque é mais fácil produzir algo minimalista. O mundo é muito divertido, o mundo é bastante engraçado, né, galera? A verdade é que todo movimento artístico passa por mudanças, né? E dá essas voltas de acordo com o momento histórico que a gente está vivendo. O minimalismo ele surgiu nesse contexto de autoconsumo, com essa ideia, acabou sendo abocanhado pelo mercado, pelas empresas, e faz sentido dentro desse contexto. E o maximalismo surgiu em um novo contexto. E é assim que se faz arte, é assim que se faz design, é assim que se faz marketing, publicidade, e é assim que se vive. E aí, você conseguiu aprender um pouquinho sobre o que é minimalismo? Eu, particularmente, gosto bastante, me julguem, especialmente para a criação de marcas. Eu acho que faz muito sentido ter marcas minimalistas, em algumas áreas mais do que outras, obviamente. Mas eu confesso que é uma preocupação também isso de não tornar simples demais a ponto de perder a graça, a ponto de ser desinteressante. Então, acho que a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio entre ser simples, ser objetivo, ser de fácil assimilação, mas também não ser sem graça e sem personalidade.
Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que eu tenha conseguido te explicar alguma coisa do que eu sei. E agora no final eu vou deixar passando algumas marcas que eu criei ou coisas que eu vi que são minimalistas para você abastecer o seu cérebro antes de começar a criar. Obrigada, até a próxima.